Coritiba. O Coritiba tem um jogo importante, né? Todos são decisivos, aliás, né? Todo jogo é uma final pro Coxa até a decisão, até a última rodada do Campeonato Brasileiro, hein, TT Mota? E a gente vem falando, né, desde o começo do Brasileirão, que cada jogo é o jogo da vida. E esse, mais do que nunca, passa a ser o jogo da vida do Coritiba. Ainda falando da questão do rebaixamento, Linhares, eu tô com o site aberto aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, que traz algumas estatísticas. Hoje, com a parada no campeonato, a probabilidade do Coritiba cair para a segunda divisão é 74,2%. Então, repetindo, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, hoje a probabilidade do Coxa cair é de 74%. E claro que para não aumentar esse número ainda mais, uma vitória diante do Internacional é fundamental na próxima quinta-feira. Jogo no Couto Pereira, às 8h. A gente trouxe a informação semana passada de que o check-in havia sido aberto. Mais de 16 mil torcedores já fizeram check-in até agora, já estão aí pelo menos com a presença prévia confirmada para o jogo da próxima quinta-feira. E quem falou esta semana, né, no último final de semana, foi o Jean Pedroso. Ele que fez a estreia no jogo diante do Santos, ao lado do Henrique, do Thiago Dombrowski também na zaga. Foi o primeiro jogo do Jean Pedroso como atleta profissional. Ele que já teve passagens pela seleção sub-20, né, foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 pelo Coritiba em 2021, campeão paranaense Sub-20 em 2022 e participou do Sul-Americano e também do Mundial Sub-20, defendendo a seleção brasileira. E o Jean Pedroso disse qual foi o sabor aí de estrear agora, depois de tanta espera. Afinal, ele tá na categoria de base do Coritiba desde os 11 anos, então foram 8 anos de espera até esse momento, e o Jean Pedroso falou do sabor dessa estreia. Muitas emoções, muitos sentimentos assim que passa toda a tua trajetória, todas as tuas dificuldades assim que você passou durante sua vida. Então é a realização de um sonho, então não tinha como ser melhor a minha estreia ainda no Couto Pereira lotado. Zagueiro que estreou e muito bem diante do Santos. Foram 63 toques na bola. Vale lembrar que o Jean Pedroso não cometeu nenhuma falta na partida diante do Santos. Deu 84% de passes corretos. E ele falou também a respeito desse sistema com 3 zagueiros. Como que é isso para ele? Tá adaptado já ou ainda não? É um modelo diferente de jogar, mas é um modelo que a gente está se adaptando. A gente se adaptou, acredito. Os treinos estão sendo excelentes, então esse período de trabalho foi muito importante para mim se adaptar, para mim se reconectar com os meus companheiros de equipe aqui, então acredito que vai ser uma excelente partida. E o Piá do Couto já projeta o jogo da próxima quinta-feira com muita dificuldade. Coritiba, que vive um jejum de 16 jogos sem vencer, mais de 11 anos não ganha do time do Internacional, e o Jean fala da importância dessa partida diante do Inter. Acredito que vai ser uma partida excelente, a gente vai em busca da nossa primeira vitória, a gente está trabalhando firme, a gente trabalhou firme, a gente também analisou a equipe do Inter, a gente sabe da qualidade deles, mas a gente tem que se impor em casa. A gente tem que dar nosso máximo, a gente tem que se entregar ao máximo. É um jogo que vale um prato de comida pra gente. Um prato de comida? Não. Vale um churrascão inteiro, Jean Pedroso. Acho que é mais ou menos isso que o torcedor Coxa Branca pensa nesse momento. E o que o torcedor Coxa Branca também pensa é se o técnico Antônio Carlos Zago vai manter o Jean Pedroso como titular no próximo jogo, quinta-feira, diante do Internacional. Se tiver juízo, mantém, né? Não só o Jean Pedroso, como o Thiago Dombrowski, né? Porque eu já sou da opinião contrária. Se tiver juízo, não mantém. Eles jogaram muito contra o Santos. Concordo absolutamente. Só que eles não entraram para substituir lesionados que estão há um tempo e eles ganharam a vaga. Era apenas uma suspensão. Para mim não faz sentido um jogador que é considerado titular absoluto do time sair em um jogo e perder a posição. Mas nesse sentido, se o desempenho dos substitutos for melhor, eu concordo com o Linhares. Mas em um jogo eu jogaria com eles. Eu também. Acho que em um jogo é difícil. E se eles mantêm, eles vão mal. Existe tanta possibilidade. Assim como se volta, por exemplo, voltou o Bruno Viana e o Kusevich nesse jogo. Os dois vão mal, aí eu acho que poderia sim iniciar uma briga pela titularidade do Jean e do Thiago.
Mas a Jean Kusevich e Bruno Viana estavam, por exemplo, jogaram contra o Palmeiras e foram mal. O Bruno não, né? O Bruno é o melhor zagueiro que o Coxa tem, com todo respeito a todos os outros. Mas o Bruno, ele errou contra o Criciúma e depois ele sempre foi extremamente seguro. Errou pouquíssimo. Errou contra o Sport também. Contra o Sport ele falhou no segundo ou terceiro gol lá no cruzamento. Eu não consigo. Naquele momento eu vi falha, mas vendo depois eu até não tiro tanto. Não coloco tanto na conta dele. Mas era um lance que dava pra ele interceptar, assim, eu acho. Né? Não sei. Ele tentou, né? Ele saiu correndo, se jogou, deu o carrinho, não conseguiu encostar na bola. Mas assim, num geral, eu acho que... E outra, quanto tempo faz isso também? Sim. Era o Antônio Oliveira ainda. Exato. Depois disso ele vem sendo mais regular no geral. Eu acho o seguinte, que... Mas não sei se ele passa a segurança pro torcedor que o Jean Pedroso passou. O Pedroso e o Dombrowski, eu acho que são boas apostas aí pra tentar mudar o quadro, né? Sim, mas talvez nem o Jean seja seguro nele mesmo ainda como profissional. Ele fez a estreia dele como profissional, gente, é isso que eu estou falando. Tem que ter calma. Sim, claro. Né? Tem que ter calma. Mas pela estreia dele, eu acho que ele tava muito à vontade. Não senti nele um estreante nervoso. Ele foi muito firme. Eu acho que além de ter sido uma estreia, foi contra o Santos, né? Um time, olhando o Santos, é um time muito fraco. E, né, tem entregado muito pouco e realmente não levou tanto perigo assim pro Coritiba. Agora, claro, eu acho que ele entrou forte no páreo para brigar por uma titularidade, tanto ele quanto o Thiago, que já tinha atuado bem quando entrou, né? Acho que foi contra o Vasco. Mas, até por estar voltando de lesão, né? Talvez eu acredito que vai ser a opção de colocá-los no banco de reservas. Só que assim, eles mostraram as suas credenciais, né? Foram seguros. O Jean, inclusive, tem essa capacidade também de ser um jogador que é muito bom na bola parada, de repente ajudar o Coritiba além de defensivamente também ofensivamente. Então eu acho que não existe mais muita margem de erro para os jogadores que retornarem, para o Bruno e Kusevich. Eu acho que, ao meu ver, né, não sei o que passa na cabeça do Antônio Carlos Zago. Ele às vezes toma algumas decisões ou escala o time de algumas maneiras que são questionáveis, mas eu acho que se o Coritiba falhar defensivamente mais uma vez, aí sim eu acho que o Jean ele tem totais condições de ganhar essa vaga. É isso, eu só não acho tão justo assim com o jogador que vinha sendo titular por todos os jogos ser suspenso, que é alguma coisa normal, e ele simplesmente perder a vaga. Eu acho que é muito mais questão de mérito mesmo, nesse caso. Acho que o Jean e o Thiago vão ter, com toda certeza, o tempo deles, vão com naturalidade acabar ganhando em algum momento a titularidade, mas eu acho que o processo não pode ser tão acelerado assim. Porque no primeiro jogo que o Jean e o Thiago forem mal, vamos falar aí, ó, viu? Ainda não estão prontos. O risco existe, né? Existe, claro. A gente falou no primeiro bloco sobre a contratação do Héctor Fertoli, né? Que de todos os nomes que o Coritiba ventilou na semana passada, é o que estaria mais perto aí da finalização, da concretização, digamos assim. Claro que o clube nega, entrei em contato agora há pouco com a assessoria de imprensa, de acordo com a comunicação do Coritiba, não tem nada fechado. Porém, já tem muita gente cravando aí nas redes sociais como o novo reforço, o Fertoli. Ele que foi revelado pelo New Old Boys, 28 anos, já passou pelo San Lorenzo, pelo Tajeres e está jogando atualmente no Racing. Nesse ano de 2023, o Héctor Fertoli disputou 6 partidas, sendo um jogo pela Libertadores e 5 pelo Campeonato Argentino, e não marcou nenhum gol, isso na temporada 2023. Na temporada 2022, a gente até trouxe, o Dalco comentou 36 jogos, apenas 2 gols, e o melhor momento, digamos assim, dele nos últimos anos foi a temporada de 2021, quando ele fez 6 gols em 20 jogos pelo Racing. Ele, que pertence ao Racing, estaria chegando ao Coritiba
por empréstimo, né? E as informações que circulam nas redes sociais é de que essa semana ele já tá chegando, já começa a treinar com o elenco, mas, é claro, o contrato vai ser assinado somente no dia 3 de julho, quando abre a janela. Felipe Dalck, então assim, o concurseiro tá dizendo que concorda comigo, que os dois têm que ser titulares, já o Vitor tá dizendo que a atuação do Pedroso não foi lá essas coisas contra o Santos, ele tomou um drible do Soteldo e que o venezuelano só não fez o gol porque a fase tá ruim, a atuação foi mascarada pelo resultado. Então, há controvérsias. O concurseiro até falou, que foi a estreia, mas a estreia do destaque da Copa do Mundo Sub-20. Sim, mas quando você joga Sub-20 é mais fácil, né, no geral, assim, né? Porque o Sub-20 joga com os jogadores da sua idade. Nesse jogo contra o Inter, por exemplo, que ele vai ter que marcar o Luiz Adriano. Que é um cara extremamente rodado, que é um cara que até hoje tem recorde de gols num jogo só da Champions League, né? Então, assim, não é fácil. Junto com o Haaland e com o Messi. E o Messi, isso. Então, assim, é complicado. É complicado porque eu entendo que pode ter muita qualidade, eu sei que tem, acompanhei muitas vezes o Jean treinar, o Jean treina como profissional desde o ano passado, mas talvez não ainda não esteja tão pronto assim. Então, por isso que eu falo, eu espero que o Jean se torne titular, Jana. Eu fico pensando, por que o Jean não está pronto e o Caio César também não? Eu acho que o Caio tá à frente, né? Se a gente pensar ofensivamente. Porque eu acho que o Caio tá sendo tão pouco aproveitado pelo Coritiba, né? Tem entrado nos minutos finais, enfim. Eu acho que talvez o Caio esteja mais pronto que o Jean. Só deixa eu fazer um comentário aqui, porque rapidamente o Heitor, e é um assunto que eu tenho visto algumas pessoas comentarem aqui ultimamente, nas redes sociais no geral. O Heitor falou: o Adrian Martins foi descartado aqui, 9 gols no Argentinão. Cara, o Adrian Martins não conseguia dominar uma bola ano passado. O pessoal tava maluco pra volta do Léo Gamalho quando o André Martins tava jogando. Então agora não adianta ser engenheiro de obra pronta, de